No contexto de evolução de software, tem um trabalho bem interessante que geralmente se discute quando se fala de evolução de software, que é o chamado leis de Lehman, ou as leis que definem a dinâmica de evolução. Então, um trabalho bem interessante, antigo, mas ao mesmo tempo, depois que a gente conhece a lei, a gente vê que a coisa ainda que válida na prática. Esse trabalho do Lehman já tem pelo menos uns 40 anos que foi desenvolvido. Ele propôs as leis, depois ele revisitou essas leis, mas é uma coisa bem interessante e bem discutido, bem conhecido na engenharia de software. O que seria esse trabalho de Lehman, as leis de Lehman? Em algum momento ele queria criar algumas verdades sobre a evolução do software. Então ele pegou grandes sistemas e grandes empresas e começou a estudar esses sistemas ao longo do tempo, grandes sistemas avaliados ao longo de vários anos, para ver se ele conseguia definir leis de evolução do software, assim como existem leis da biologia, leis da física. Algumas leis são válidas, são verdades no contexto de evolução de software. Então o objetivo dele é criar essa teoria unificada que de certa forma regesse a evolução de software, a evolução de grandes sistemas que foram desenvolvidos para atender muitos usuários. Então ele define o contexto exatamente. Eu não coloquei aqui no slide, nem no livro Somerville não tem muitos detalhes, mas por isso eu coloquei literatura adicional aqui para quem quiser se aprofundar, que ele define o que é o contexto, que ele chama de sistemas Z, se eu não estou enganado. Ele dá um nome de sistema disso para sistemas desse tipo aqui, são sistemas grandes, com muitos usuários, que são desenvolvidos para serem usados por um longo período de tempo, mais de 10 anos. Tipicamente eu observei essas leis aqui, e aí ele define como resultado um conjunto de 8 leis. Acho que inicialmente eram 7, depois ele criou uma 8ª lei também, que mais ou menos governa essa teoria aí sobre evolução de software. Vou passar cada uma das 8 leis, vou explicar brevemente algumas delas, mas é interessante ver que, apesar de ser um trabalho já feito há bastante tempo, ainda é válido nos sistemas hoje, pelo menos na maioria dos sistemas de software hoje. Por exemplo, a primeira lei que ele propôs, ele chamou de lei de mudança contínua. O que ele diz é sistema tipo Z, praticamente todo sistema de software que atende os critérios dele, sistemas grandes, que são usados por muitas pessoas durante um longo período de tempo. Esses sistemas têm que ser continuamente adaptados. A mudança contínua disso tem que ser continuamente adaptado, ou, caso contrário, eles vão se tornar progressivamente menos satisfatórios. Então, ou você mantém o sistema evoluindo, fazendo mudanças contínuas, ou o sistema vai ser cada vez menos satisfatório. O usuário estaria muito feliz com o sistema hoje, daqui a um ano ele vai estar menos feliz, daqui a 2 anos menos ainda, e assim por diante. Então, ou você faz manutenção, faz mudança contínua, ou o sistema vai ficar cada vez menos satisfatório. Então, o sistema é o mesmo, mas se você não atualizar ele, o usuário vai ficar mais exigente e vai ficar menos satisfeito com o software. E a justificativa para isso, às vezes, só um parênteses, que às vezes parece um pouco simples para hoje em dia, mas tem que pensar no contexto que esse estudo foi feito no início da engenharia de software, se não me engano, na década de 70, 80. Então é um trabalho antigo, um trabalho sólido e ainda é válido. À primeira vista parece uma coisa trivial, mas foi um estudo sério e grandioso que ele fez com vários sistemas. A justificativa para essa lei é que o ambiente muda, o ambiente evolui, o usuário evolui com o ambiente, e se o sistema não evoluir, o sistema acaba ficando obsoleto, acaba ficando não atendendo mais. Então o sistema tem que evoluir junto, caso contrário ele fica menos satisfatório. Segunda lei, que ele chamou do crescimento, complexidade crescente, do crescimento da complexidade, ele diz que à medida que o sistema evolui, sua complexidade aumenta do ponto de vista do desenvolvedor, a menos que seja realizado algum esforço para manter ou diminuir. Então o software que você desenvolveu hoje, ele tem a complexidade X, daqui a um certo período de tempo ele vai ser 2 vezes mais complexo, daqui 3, 4 anos vai ser ainda mais complexo, assim por diante. Cada vez o software vai se tornar mais complexo, mais difícil de você manter. Então está associado, as leis estão associadas. Lembra que a primeira voltando aqui na mudança contínua, então o software muda frequentemente, e essas mudanças frequentes acabam aumentando a complexidade. Você fez um software bem modular na primeira vez,
depois vão feitas novas solicitações de mudança, vai alterando aquele software, a qualidade dele vai se corrompendo e ao longo do tempo ele vai cada vez ficando mais comprometido em termos de qualidade, mais complexo, mais difícil de manter, mais caro de se manter. Então você vai ter um software cada vez mais complexo, a não ser, não tem um porém aí, né? Mas tem aquele sistema que ele não está complexo e já tem 10 anos. A não ser que você faça mudanças preventivas, mudanças para tentar manter a complexidade em um certo nível. Então, ou você faz essas mudanças para tentar manter, e aí exige dinheiro, você vai ter que parar o que você está fazendo, as novas requisições de mudança, tem que falar agora, eu vou investir dinheiro, vou investir recurso para tentar reduzir a complexidade do software ou manter a complexidade do software. Se você não fizer isso, não investir recursos para manter a sua complexidade em um patamar gerenciável, o seu software vai crescer em complexidade sempre. A terceira lei, acho que um pouco quebra as duas anteriores, que fala sempre em crescimento, muitas mudanças, muita complexidade crescente, mudanças sempre sendo feitas, mudanças contínuas. A terceira fala de uma autorregulação, que tem algumas limitações de recursos, então o próprio ambiente de desenvolvimento de software ele se autorregula. Então de tempo em tempo você tem que fazer novas versões, tem que soltar novas versões para atender novas requisições, que é a primeira lei, mudança contínua. Eventualmente você tem que fazer retrabalho para tentar contornar a complexidade, então a segunda lei da complexidade crescente. Isso de certa forma se autorregula, então de tempo o crescimento do sistema, as versões mais ou menos são um delta constante, tempos em tempos elas sai uma nova versão, mas com um delta da versão anterior que se mantém constante. Essa aqui é um pouco mais complicada de entender do que as duas anteriores, eu não vou tentar explicar em detalhes também não, mas a ideia é essa, que o ambiente de desenvolvimento de software é autorregulável, uma autorregulação. Então tem essas mudanças, mas elas não são muito drásticas, não é da água para o vinho, sempre tem uma constante aí que regula essa evolução do software. Por exemplo, se você tentar refazer um sistema totalmente, uma mudança muito drástica, numa versão, sei lá, 3 para a versão 4, você pode fazer uma mudança muito grande nesse passo, mas depois você tem que fazer várias mudanças pequenas, porque provavelmente ao fazer uma mudança grande você vai introduzir muitos erros, muitos problemas, e aí as próximas vão ser mudanças pequenas. Então acaba compensando. Então fazer uma mudança muito grande, depois você acaba tendo que fazer mudanças menores, e aí na média fica uma constante. Então tem uma constante que regula esse ambiente de desenvolvimento. Essa é a ideia da lei 3. A lei 4 é um pouco associada à anterior, fala da estabilidade organizacional, que é uma das coisas que mantém essas mudanças de certa forma constante, que fala que não adianta você tentar atender uma nova solicitação muito grande, atender uma mudança muito grande e com isso injetar mais recursos. Então a organização, de certa forma, ela é estável. Então não adianta, por exemplo, você estar trabalhando em equipe com 5, 6 desenvolvedores, aí chega um cliente que fez uma requisição muito grande, pediu uma mudança muito grande, tem muito dinheiro para bancar isso, ele fala, ok, vai me dar muito dinheiro, vou subir minha equipe de 6 pessoas para 20 desenvolvedores e com isso eu vou conseguir atender as novas solicitações grandes. No estudo que ele fez, ele observou que isso não funciona. Você injetar mais recursos, ter mais pessoas, não necessariamente você consegue aumentar muito esse delta. Então, mesmo que você tenha muitas pessoas trabalhando, ou mais pessoas trabalhando do que você tinha antes, você está limitado pela estabilidade da organização e, de certa forma, ao aumentar o número de pessoas, você vai aumentar também o overhead de comunicação. Então, no estudo, ele verificou que a sua organização, de certa forma, tem uma constante ali, e você tentar dobrar a força de trabalho da sua organização, não necessariamente você vai conseguir atender 2 vezes mais solicitações de mudança, por exemplo. Quinta lei, que ele fala da conservação da familiaridade, parecido também com as anteriores, que é um pouco mais complexa de explicar, porque ela é muito semelhante às anteriores, então vou tentar passar qualquer ideia geral da lei. Ele fala que durante o ciclo de vida do sistema, as mudanças incrementais são praticamente uma constante. Então parece um pouco aquela com a anterior, com as duas anteriores, que fala das mudanças serem sempre um delta constante. Ele fala, não tem como é muito difícil você conseguir ampliar esse delta de uma versão para outra. Por exemplo, acho que eu tinha dado esse exemplo,
Se você tem uma mudança grande, da versão 4 para a versão 5 você fez uma mudança muito grande, você provavelmente vai introduzir muitos defeitos, e aí da versão 5 para 6, da 6 para 7, você vai acabar tendo mudanças pequenas. Então tem essa conservação e essa constante conservação da familiaridade, que não adianta você tentar andar mais rápido com a evolução do software. Tem o seu passo natural de evolução, aquele sistema ele evolui a um passo natural, a uma constante, a um delta constante, e não adianta você tentar evoluir muito rápido, porque a própria estrutura do software, o próprio ambiente limita essa evolução muito rápida. Isso tem impacto direto no planejamento a longo prazo. Discutido isso quando ele faz essa quinta lei, que é, ao planejar o seu sistema, tem que pensar no longo prazo. Então, se você vai fazer uma mudança muito grande agora, não adianta você mostrar só essa mudança grande agora. Minha mudança agora vai custar 100 mil. Ou fez o orçamento momentâneo daquela mudança. Mas tem que pensar que aquela mudança grande pode criar várias outras mudanças depois, vários outros erros. Então, você tem que pensar que vai custar 100 mil essa mudança agora, mas vai te custar, sei lá, mais 200 mil depois, para tentar manter e corrigir os defeitos que foram introduzidos pela mudança grande. Então, tem esse pensamento de que tem essa constante a longo prazo, essa evolução a longo prazo, que não é uma mudança momentânea, que essa mudança momentânea vai se propagar ao longo de vários anos depois. Então, tem que pensar, por exemplo, nos defeitos que vão ocorrer depois que você fizer uma mudança grande. Sexta lei, essa é mais simples, está associada à primeira e à segunda. Para lembrar, a primeira era da mudança contínua, a segunda a complexidade crescente, e essa aqui fala do crescimento contínuo. Então, ao mudar o software, ao evoluir o seu software, mudança contínua, que é a primeira lei, normalmente você aumenta ele em termos de conteúdo funcional. Então, essa lei diz que o conteúdo funcional do software, a funcionalidade do sistema, é continuamente crescente, cresce continuamente. Se você não fizer isso, você não mantém a satisfação do usuário. Então, de certa forma, está associado à primeira lei, que fala: se você não muda, você não atende o usuário. Se você não cresce o conteúdo, que é a lei 6, você também não atende a satisfação do usuário. Então, o usuário se torna cada vez mais exigente. Então, você tem que, de certa forma, sempre colocar novas funcionalidades para ele. Então, é uma forma simples de pensar nessa lei aí, é pensar num joguinho, por exemplo. Não gosta de jogo eletrônico aí. Se você entrega um jogo para o usuário que tem 20 fases, no primeiro momento ele está satisfeito, pode jogar, vai se divertir pra caramba. Depois que ele passa as 20 fases, ele perdeu a empolgação. Então você tem que incluir novas fases, incluir novas funcionalidades. Então os softwares, principalmente os jogos, tem essa fase de ver isso, que de tempos em tempos você solta uma nova versão com novas fases, novos desafios, novas armas, porque se você não fizer isso, o software é abandonado. Então, se o software não crescer em funcionalidade, não ampliar, não prover novos recursos, o cliente vai ficar insatisfeito a longo prazo com aquele sistema. Então, a cada dia, o usuário se torna menos satisfeito, a não ser que você cresça o seu software em conteúdo funcional. A sétima lei, talvez está oposto quanto às outras falas de crescimento, essa fala de qualidade, que a lei que ele propôs é que a qualidade do sistema vai parecer estar declinando, a menos que você faça alguma coisa para contornar isso, para tentar manter a qualidade ou adaptar o sistema às modificações do ambiente. Então, estão associadas às outras leis também, a discussão é parecida, que o ambiente evolui, o software tem que evoluir junto. Se o software não evolui, ele vai parecer que ele está caindo em qualidade. Na verdade, é o mesmo sistema. Então, você faz o sistema hoje, impressiona o seu cliente, o cliente vai falar: estou plenamente satisfeito com esse sistema, nota 10 para você. Daqui a 5 anos você pergunta o mesmo cliente e vai falar: esse sistema é uma porcaria, não me atende não. É o mesmo sistema, a diferença é que o ambiente mudou. Então a qualidade do sistema vai caindo ao longo do tempo, porque o ambiente evolui. Se o software não evoluir junto, a qualidade do software parece estar caindo, apesar de ser o mesmo software. A última, que se eu não me engano ele incluiu ao conjunto de leis em um outro trabalho, ele diz que tem vários feedbacks, vários atores, vários loops que tem que ser considerado. Essa lei também eu não vou tentar explicar não, porque no geral essa lei é um apanhar todas as outras. Ele só fala, as leis elas são válidas porque tem um conjunto de agentes, um conjunto de feedback, um conjunto de loops que interagem com o ambiente de evolução do software, e isso faz com que seja assim, que o sistema tem que evoluir, que a mudança seja contínua, o crescimento funcional é contínuo também. Então, de certa forma, essa lei faz um apanhado das outras, dizendo que o processo de evolução tem um conjunto aí de agentes e forças que agem sobre ele,
e com isso torna as leis válidas. No livro Somerville ele explica resumidamente essas 8 leis, basicamente uma tabela lá no capítulo, mas para quem se interessar eu recomendo o trabalho dele, que não é um trabalho muito grande. Na verdade isso aqui é uma reescrita do trabalho, que essa referência minha, que é de 2001, o trabalho é bem mais antigo, mas eu coloquei uma referência mais antiga onde ele revisita as leis que ele tinha proposto antes e inclui a nova lei, a 8ª lei. Então, essa bibliografia adicional aí do lema Rules and Tools for Software Evolution Planning and Management. Então, ele revisita as leis e explica em mais detalhes do que o que está no livro. Para quem se interessa no assunto, eu sugiro a leitura desse artigo aí também. Não é um artigo muito longo não, mas tem bastante detalhes sobre esse trabalho, sobre as leis.